Sejam todos muito bem-vindos à quinta aula do curso de WordPress Passo a Passo. Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar posts. Vamos trabalhar com as nossas postagens. Hoje nós vamos realizar as primeiras postagens do nosso curso. Até agora nós só temos uma única postagem que já veio por padrão quando instalamos o WordPress, que foi a postagem Olá Mundo. Então hoje nós vamos criar nossos primeiros posts e vamos também aprender a trabalhar com categorias e com tags e ver a diferença entre categorias e tags. Isso vai ajudar a manter o nosso site organizado e também um bom uso das categorias, das tags, e na hora de criar nossas postagens vai dar início às técnicas de SEO para que o nosso site fique bem posicionado nos mecanismos de busca. Então essa é uma aula bem importante que todos nós, sem dúvida, vamos tirar proveito dela. Vamos então dar início à quinta aula do curso de WordPress Passo a Passo. Então, para iniciar, vamos acessar o painel administrativo do WordPress, acessando o endereço do nosso site, /wp-admin, e vamos colocar o usuário e a senha. Então, no menu, nós temos a opção aqui, Posts. Dentro de Posts, nós temos todos os posts, adicionar novo, categorias e tags. Vamos entrar primeiro em todos os posts. E aí nós podemos observar que realmente nós só temos o post Olá Mundo. Esse post, inclusive, está sem categorias. Então, esse é o único post que nós temos hoje dentro do nosso blog. Então, nós vamos criar a nossa primeira postagem, nosso primeiro post, clicando em Adicionar Novo. Nós podemos clicar aqui no menu em Adicionar Novo, ou aqui do lado da palavra Posts, nós podemos clicar em Adicionar Novo. Os dois têm a mesma função. Quando nós estamos aqui na tela para a criação do post, a primeira coisa que nós precisamos fazer é dar um título para o nosso post. Nós vamos chamar esse post de Meu Primeiro Post. E aí, quando nós damos o título, ele já cria o link permanente com as configurações que nós já fizemos naquela aula em que nós tratamos das configurações. Então, nós configuramos links permanentes, ele respeita esses links para a criação aqui do nosso link permanente. Então, nós agora temos que adicionar o conteúdo aqui do nosso post. Como essa é uma postagem de exemplo, eu vou pegar aqui um conteúdo qualquer do site Lorem Y. Tem essa funcionalidade, né, de criarmos parágrafos para poder usar em artigos, em assuntos de teste em nossos sites. Então eu vou copiar aqui e vou colar para nós dentro da nossa postagem. Então nós temos aqui dois parágrafos já dentro do nosso post. Então, nesse primeiro momento, eu vou dar um publicar aqui só para a gente ver o que aconteceu. Ok, nossa postagem está salva. Agora vamos ver no nosso site como isso ficou. Então agora nós temos aqui um post antes do nosso post Olá Mundo, pois ele é mais recente, né? Então o nosso post automaticamente já entrou no nosso site. Só que nós só demos o título e colocamos os dois parágrafos. Nós não fizemos nenhum tipo de edição no conteúdo. Vamos retornar
aqui a edição do conteúdo, e aí nós podemos aqui fazer agora uma série de coisas, né? Então, por exemplo, podemos selecionar todo o texto e colocar esse texto justificado, por exemplo. Podemos escolher uma parte aqui, colocar em negrito. Mais uma parte colocar em itálico. Um outro pedaço do texto aqui nós podemos colocar sublinhado. E aí nós podemos também alterar a cor do texto. Selecionar aqui um pedaço do texto. Vamos alterar a cor do texto aqui, escolher uma cor qualquer. E vamos dar aqui um atualizar. Vamos ver como isso repercutiu aqui na nossa postagem. Olha, então as formatações que nós fizemos lá, elas já passam a valer aqui após a atualização de imediato, né? O nosso texto, ó, negrito, itálico, mudança da cor, o sublinhado. Então nós podemos assim utilizar as funções do editor aqui com bastante facilidade. Então nós podemos pegar aqui, por exemplo, um pedaço do texto e atribuir a esse texto um link qualquer. Basta selecionar o pedaço do texto que nós queremos e atribuir o link. Eu vou pegar aqui o próprio link do Lorem Ipsum mesmo, para facilitar. E vamos aqui nessa seleção mandar inserir um link. E aí eu vou copiar aqui o link do site do Lorem Ipsum, só para a gente poder fazer um teste. E aí na hora que eu estou inserindo um link no texto, eu tenho a opção de dizer que eu quero que esse link abra em uma nova janela ou aba, para que meu site não feche. Isso é bastante interessante, principalmente quando o nosso link é um link externo, está apontando para uma página que não pertence ao nosso site. Se você não marcar essa opção, o que vai acontecer? Se a pessoa ficou interessada ali e clicar no link, isso vai levá-la para o site que você destinou, mas vai tirá-lo do seu site. Então, não é interessante que você faça isso. É interessante que a pessoa navegue o quanto mais no seu site, tenha acesso ao seu conteúdo. Então, se você vai colocar um link externo, marque sempre a opção abrir link em uma nova janela. Aí vamos clicar aqui em adicionar link e vamos dar um atualizar. Vamos atualizar aqui também o conteúdo, para que o link venha para o site. E aí, ó, o link já está funcionando, tá vendo? O ponteiro do mouse já modifica quando passamos em cima. Já reportou direto para o site do Lorem Ipsum. Bem fácil, né? Criar um link abrindo em nova janela. Então, essas são algumas funcionalidades básicas. Agora, tem umas coisas que são bastante interessantes. O que geralmente acontece? Quando nós colocamos aqui para aparecer no nosso site, quando entrou a postagem, ela entrou completa, né? Nós temos uma postagem só de 2 parágrafos aqui, mas em geral nós vamos ter postagens grandes, né? Artigos com 300, 400, 500 palavras ou até mais. Então, fazendo isso, o que vai acontecer? O usuário vai ver somente esse artigo e não vai ver mais nada no seu blog. Então, tem uma funcionalidade aqui dentro do editor de texto, que é a tag Leia Mais. Então, nós vamos marcar uma posição aqui. Vamos, por exemplo, dizer que... separar o texto aqui e dizer que tudo que está daqui para baixo, ele deve ficar oculto. Esse conteúdo deve ficar oculto, porque eu vou colocar a tag Leia Mais aqui. Então, nós vamos inserir a tag Leia Mais. Então, ele cria uma linha. E agora, quando nós atualizarmos,
isso vai gerar essa mudança na nossa postagem. Agora só vai aparecer a parte que está acima da tag Leia Mais. Vamos dar uma atualizada. Ó, e olha como ficou. Meu primeiro post, a primeira parte, e acrescentou aqui o continuar lendo. Isso vai depender do layout, do tema que você vai utilizar. Uns vão estar escrito leia mais, continuar lendo, vai depender do tema. Em alguns temas, essa frase pode ser configurada. Você pode dizer o que você quer que apareça escrito aqui. Mas o que eu queria destacar é como é interessante, né? Então agora, com facilidade, a pessoa já consegue ver os dois posts, né? Ficou mais fácil. E se ela se interessou pelo assunto do artigo, ela vai clicar em continuar lendo e aí sim o artigo vai expandir e ela vai fazer a leitura de todo o artigo. É uma funcionalidade bastante interessante que nós temos aqui no editor de texto. E aí nós temos a opção de mudar a fonte, o tamanho da fonte, todas aquelas funcionalidades que nós vimos na aula anterior quando nós estendemos o editor de texto. Então nós temos a opção aqui de inserir uma tabela, por exemplo. Bastante fácil de utilizar as funcionalidades aqui do editor. Agora uma coisa que nós não fizemos na nossa postagem foi definir nem tags nem categoria, né? Nós simplesmente criamos a postagem. Então nós vamos falar um pouquinho disso. Antes disso eu queria só mencionar que nós estamos criando o post aqui num formato padrão, mas nós podemos, na hora de criar a postagem, dizer, por exemplo, que essa é uma postagem de vídeo, que é uma postagem de galeria, e aí o post ele vai alterar um pouquinho a sua característica para dar melhores condições para o tipo de conteúdo que nós vamos produzir na nossa postagem. E aí, ó, o nosso post está aqui, categoria ele está sem categoria, nós não temos categorias. Essa é uma maneira rápida de inserir uma categoria dentro do WordPress. Eu posso aqui dentro do post mesmo, eu já posso ter minhas categorias todas criadas, mas imagina que para essa postagem eu percebi que eu não criei nenhuma categoria falando desse assunto. Então eu posso aqui mesmo mandar adicionar uma nova categoria. E as tags a mesma coisa. Eu posso adicionar uma tag aqui nesse momento, ou várias tags para esse artigo aqui nesse momento. Mas qual a diferença entre categorias e tags? Bem, as categorias são... podemos dizer que são como se fossem famílias que nós vamos utilizar para organizar os assuntos dentro do nosso blog. Então, no nosso caso aqui, a título de exemplo, né, falando da Clemad, quais são os assuntos que nós tratamos no nosso blog? No nosso blog nós damos dicas, fazemos tutoriais de marketing digital e criação de sites. Então nós podemos dizer que marketing digital é uma categoria e criação de sites é uma segunda categoria. Então vamos criar esse exemplo aqui. Vou mandar adicionar uma nova categoria. E vou chamar de marketing digital. E vou mandar adicionar essa nova categoria. Então agora nós já temos aqui a categoria marketing digital. Mas dentro de marketing digital tem uma série de assuntos que nós podemos falar. E aí nós podemos criar subcategorias. Então que assuntos nós podemos falar dentro do marketing digital? Podemos falar, por exemplo, de SEO. E aí eu posso dizer que criando essa categoria SEO, eu posso dizer que a categoria mãe dela é marketing digital. SEO é uma subcategoria de marketing digital. Vou mandar adicionar. Eu posso criar também uma categoria chamada e-mail marketing. Também está ligado ao marketing digital. Então eu vou dizer que a categoria mãe é marketing digital. E vou mandar adicionar essa nova categoria. Ele está salvando tudo aqui, eu vou desmarcar porque nós vamos salvar somente aquilo que acharmos necessário.
E aí, além do marketing digital, o que nós damos dica também, como já mencionei, falamos sobre criação de sites. Então, eu posso mandar aqui, adicionar a categoria chamada criação de sites. E essa categoria não tem categoria mãe. Vou mandar adicionar. E aí, dentro de criação de sites, que assuntos nós podemos falar? Podemos falar de WordPress, por exemplo. E vamos dizer que a categoria mãe é criação de sites. Vou mandar adicionar a nova categoria. Então, nós já temos aqui uma estrutura de categorias, né? Depois nós vamos entrar aqui no menu categorias e vamos acrescentar mais algumas e ver como nós podemos manipular isso. Isso aqui são assuntos, famílias de assuntos, né? A maneira principal que nós podemos utilizar para organizar os nossos assuntos. E onde entram as tags? As tags, elas estão ligadas às palavras-chave. Então, imagina que o nosso post aqui, ele é da categoria criação de sites e da categoria WordPress, porque nós estamos falando do curso de WordPress na nossa postagem, né? A título de exemplo. Mas, a respeito de criação de sites e WordPress, o que nós temos de mais específico, que palavra-chave eu poderia estar utilizando para desenvolver o meu artigo? Nós poderíamos aqui estar falando sobre postagens. Desculpa, estamos falando de tags. Poderíamos estar falando de postagens. E aí vou adicionar a tag postagem ao meu artigo. Então foi mais específico, né? Então vou colocar aqui também posts. Uma variação. E vou mandar adicionar. Então foi mais específico. Então as tags, elas estão mais ligadas à palavra-chave que nós vamos utilizar dentro do nosso artigo, que pode estar ligado a uma ou mais categorias. Então a categoria é a principal maneira de organizar. Então a pessoa que entra no nosso blog, ele está interessado em saber a respeito de WordPress, ele vai procurar pela categoria WordPress. Mas se o que ele quer saber dentro de WordPress é como ele cria postagens, ele vai procurar por essa tag. Ele vai procurar por postagens, vai procurar por posts, e aí o WordPress vai mostrar todos os artigos que tem nessas tags. Então, é importante nós entendermos essa diferenciação, pois isso vai ajudar bastante na hora de nós organizarmos. E aí, lembrando, falando a respeito agora um pouquinho de estratégia de SEO. Depois nós vamos inclusive ter, né, depois que acabarmos esse curso, nós estamos planejando já a criação de um curso com técnicas de SEO para que você saiba como otimizar o seu blog, o seu site, para que você seja realmente encontrado nas buscas orgânicas dos mecanismos de busca. Busca orgânica é aquela que não é paga, né? Não é nenhum anúncio pago. O Google, o Yahoo, ele te posiciona em função do seu conteúdo. Então, nós vamos entender, num curso mais à frente, que existem algumas estratégias que são importantes para isso. E no momento da postagem, algumas coisas devem ser levadas em consideração. Por exemplo, a palavra-chave que nós estamos utilizando aqui como tag, ela deve fazer parte do título. Essa é a primeira questão. Ela deve fazer parte do título. Isso é importante. E ela deve estar no conteúdo do nosso artigo. Então, existem outras coisas, né? Muitas outras coisas. Isso é uma pontinha. Mas você tem sempre que lembrar que isso é uma regra. E quanto mais para a esquerda você colocar a palavra-chave no título, é melhor. Ela também tem que estar aqui no link. Só que como nós configuramos o WordPress para que o nosso link permanente leve em consideração o nome do post, se nós fizermos um bom trabalho aqui com certeza vai estar correto. Então,
é importante nós atentarmos a isso na hora de criar as nossas postagens. Então vamos dar uma atualizar aqui para atualizar a nossa postagem, e agora o nosso post ele vai estar ligado a categorias. Então vamos dar um atualizar aqui e vamos observar no nosso site que abriu dentro de categorias. Nós temos aqui criação de sites, nós temos a categoria WordPress, porque esse nosso post está ligado a essas categorias. Ele está ligado a essas categorias. E tem também aqui a categoria sem categoria, porque o nosso post Olá Mundo, ele não está vinculado a categoria nenhuma, ele está como sem categoria. Então nós temos posts no nosso blog dessas 3 categorias, por isso elas estão aparecendo aqui. Então isso é uma boa maneira de organizar. Então se o que o seu usuário, quando ele chega no seu blog, quer ver é criação de sites, ele vai clicar aqui e ver uma lista de artigos tratando a respeito de criação de sites. Então é muito importante fazer bom uso tanto das categorias quanto das tags. Agora, aqui dentro da nossa postagem ainda tem mais algumas coisas que nós podemos ver. Nós podemos, por exemplo, incluir aqui uma imagem. Então nós vamos clicar na posição onde nós queremos que a imagem ela entre no conteúdo e clicar aqui em adicionar mídia. Aí nós temos a opção de escolher da biblioteca, são imagens que nós em algum outro momento já importamos, no nosso caso isso ainda não aconteceu, ou nós temos aqui a opção de enviar artigos. Então nós vamos selecionar aqui artigos para enviar. Então vamos aqui escolher essa imagem, selecionei 2 imagens para nós utilizarmos aqui. E essa imagem ela vai ser adicionada ao nosso conteúdo. Na hora de incluir uma imagem no conteúdo, é importante também mencionar que a palavra-chave que nós definimos lá, ela também deve estar aqui no texto alternativo. Então, no nosso caso aqui, nós podemos colocar aqui vou colocar aqui primeiro post, levando em consideração que post seria a nossa palavra-chave. Aí, como isso é só um exemplo, eu não estou me preocupando muito em pegar uma palavra-chave mais adequada, né? Mas tem toda uma análise para levar em consideração que palavra-chave você deve utilizar no seu artigo. E aí nós temos a opção aqui de escolher no alinhamento em que posição a imagem vai ficar. Então, a princípio vou deixar à esquerda e depois a gente vai mexer nisso aqui. E tem a opção de colocar um link para a imagem. Ele, por padrão, quando você está colocando, ele escolhe aqui a opção arquivo de mídia. Então vai clicar na imagem e a imagem vai abrir. Mas você pode escolher aqui para uma outra URL, então você pode colocar um link, se eu clicar nessa imagem vai me levar para uma outra página, ou deixar a opção nenhum, que aí a imagem não vai ter link nenhum. Vamos dar aqui, clicar em inserir no post. Então a imagem entrou aqui na nossa postagem à esquerda, conforme eu havia escolhido. Eu vou clicar nela aqui, nós temos a opção aqui de já mexer no alinhamento da imagem aqui mesmo, tá vendo? Então eu vou mudar agora, dizer que eu quero ela alinhada à direita. Ok? E vamos dar um atualizar aqui. E vamos lá. Vamos dar uma atualizada aqui também. E a imagem já apareceu aqui pra gente, tá vendo? Então, de maneira bem simples, nós incluímos uma imagem. Uma outra opção ainda ligada à imagem que nós temos, aqui dentro da postagem, é utilizarmos uma imagem destacada. A opção está aqui embaixo. A imagem destacada, ela, dependendo do tema que você estiver utilizando, vai se comportar de uma maneira diferente.
Então, em função do tema, ela pode aparecer como uma miniatura na frente da introdução do artigo, ou ela pode aparecer no cabeçalho do artigo. Então, vamos inserir aqui, vamos ver nesse tema como ela fica, e depois eu vou abrir o site, a página principal do site da Clemad. Vocês vão ver que no tema da Clemad, a imagem destacada ela tem um comportamento diferente. Então, vamos aqui definir imagem destacada. Aí agora na biblioteca de mídia nós já temos uma opção, mas nós vamos escolher uma imagem diferente. Vamos aqui selecionar arquivo, vamos escolher a outra imagem que nós selecionamos aqui e vou clicar em definir imagem destacada. Ela apareceu aqui, vamos dar um atualizar. Vamos atualizar aqui também. Ó, nesse tema, ela aparece acima da postagem. Então, a imagem destacada ela aparece acima da postagem. Agora, vamos abrir aqui o site da Clemad. No nosso site, no tema que nós utilizamos, a imagem destacada ela aparece como uma miniatura do lado do artigo. Então fica com um visual bem melhor, né? Nós escolhemos a imagem destacada e aí colocamos lá a tag Leia Mais e aí a imagem destacada aparece como uma miniatura ao lado do artigo. Fica bem bacana. Isso vai variar de tema para tema. E é uma coisa que você deve levar em consideração na hora de escolher o tema que você vai utilizar, o comportamento da imagem destacada. Então vamos voltar aqui na edição da nossa postagem. E uma outra coisa que é bem fácil de nós fazermos aqui na nossa postagem é incluir um vídeo. Nós podemos incluir um vídeo aqui de maneira bem fácil. Nós vamos ver agora como nós podemos incluir um vídeo. Então eu abri aqui o canal do YouTube da Clemad e peguei um de nossos vídeos aqui para mostrar para vocês o que nós podemos fazer. Cada vídeo, quando ele é configurado assim, ele abre uma opção que é permitir incorporar. Então, clicando dentro de compartilhar, incorporar, nós vamos ver que ele tem um código, que nós vamos copiar esse código aqui. E voltando ao nosso post, na posição em que nós queremos incluir o vídeo, nós vamos clicar aqui no botão para inclusão de vídeo, e aí nós poderíamos colocar aqui o link, que é colocar a origem, né, do vídeo, mas nós vamos utilizar a aba incorporar, onde nós vamos jogar o código. Vamos colar o código aqui, dar um OK, e o vídeo já está aqui. Vamos atualizar nossa postagem e ver como isso repercutiu. Está atualizado, agora nós vamos atualizar nossa página aqui também. Vamos clicar no continuar lendo. E agora nós temos o vídeo aqui, ó, já funcionando. Então, bem fácil, né? Conseguimos colocar um vídeo de maneira bem fácil dentro do nosso artigo. Então, o editor de texto do WordPress é bem bacana. Nós temos aqui muitas funcionalidades. É claro que eu não vou falar sobre cada uma das opções. Muitas são intuitivas, são iguais às que nós encontramos lá no Word. Então, não vamos ter dificuldade de utilizar. Mas outras, vale a pena você ir testando no dia a dia para conhecer melhor cada uma das ferramentas. A última coisa que eu queria falar aqui a respeito dos posts é que nós temos aqui, dentro de opções de tela, a possibilidade de habilitar ou desabilitar algumas funções. Então, eu vou fechar aqui, nós vamos ver que no final da nossa postagem, ele não está dizendo nada com respeito a comentários. Mas se eu habilitar aqui a função, aqui vou habilitar comentários e discussão. E aí nós vamos ver aqui
o que vai acontecer? Ele abre aqui a opção, dentro da opção discussão que eu habilitei, para que eu possa permitir comentários e permitir pingbacks nesta página. Significa que outros posts, quando fizerem links a essa página, ele vai reportar que houveram links de outras postagens, de outros blogs. E marcando a opção permitir comentários, significa que quem vê lá a nossa postagem vai poder fazer um comentário embaixo dela. Isso aqui você deve deixar sempre habilitado, porque isso gera engajamento. E quanto mais engajamento, mais tráfego você tem no seu site, mais você aparece na busca orgânica. E eu poderia aqui também adicionar comentário. Então, nós temos essas opções, em que você pode habilitar e desabilitar essas opções. Tem a opção de resumo, que você pode criar um resumo do artigo. Onde ele vai aparecer? Vai depender do tema. Tem tema que o resumo não aparece, tem temas em que antes ali do Leia Mais aparece o resumo do artigo. Então vai depender do template, do tema que você estiver utilizando. Então é importante que você utilize bastante, crie aí vários posts para que você conheça bastante o editor de texto do WordPress, que ele vai ser bem útil. Nós vamos usar algumas funcionalidades dele na próxima aula também, porque na próxima aula nós vamos falar da criação de páginas, né? Hoje estamos fazendo postagem, que está mais ligado a blog, mas nós vamos criar na próxima aula uma página e entender como funciona. É isso aí, pessoal. É o que nós queríamos falar hoje com vocês a respeito de posts, tags e categorias. Espero que vocês tenham gostado da aula e nós vamos dar sequência na próxima aula com a criação de páginas. Um abraço a todos e até a próxima aula.